Olá, estudante. Vamos resolver uma questão envolvendo regra de 3 composta. Uma empresa de computadores possui 800 empregados, trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias por mês, e a sua produção mensal é de 3.000 computadores. Se ela dispensar 50 empregados e o restante passar a trabalhar 7 horas por dia, para que a produção mensal seja aumentada em 300 computadores, qual deve ser a quantidade de dias trabalhados no mês? Destacamos do enunciado 4 grandezas: quantidade de empregados, quantidade de horas trabalhadas por dia, quantidade de dias trabalhados no mês e quantidade de computadores. 800 empregados trabalhando 8 horas por dia, 800 aqui, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias por mês, produzem 3.000 computadores. Se dispensar 50, de 800 vai passar para 750, com 7 horas por dia, com aumento de produção de 300 computadores, ou seja, passando de 3.000 para 3.300, queremos saber qual é a quantidade de dias trabalhados por mês para ter essa nova configuração da operação da empresa. Vamos comparar essas 3 grandezas com esta aqui, que eu tenho uma letra representando um valor desconhecido. Vamos estabelecer a relação de cada uma dessas 3, com esta. Eu separei aqui 2 a 2. Observe que eu estou comparando esta com essa aqui, depois essa com essa aqui, depois essa com essa aqui. Para comparar quantidade de empregados, ou melhor, para estabelecer a relação entre quantidade de empregados e quantidade de dias trabalhados por mês, eu vou supor que a quantidade de horas trabalhadas por dia nas duas configurações da operação da empresa não tem alteração, ou seja, 8 horas e 8 horas, por exemplo. Vamos manter fixo, não importa o valor, só vamos manter fixo. E quantidade de computadores produzida, vamos manter fixo também. Pode ser 3.000 e 3.000, 4.000 e 4.000, só para efeito de estabelecimento da relação entre essas duas grandezas. Bom, quantidade de empregados, 800. Quantidade de dias trabalhados por mês, 20. Para determinada produção de quantidade de computadores, com tantas horas por dia. Mantendo fixo isso, se, por exemplo, eu baixar para 400 empregados, eu tenho que dobrar a quantidade de dias trabalhados por mês para manter uma determinada produção de computadores com uma quantidade de horas fixa trabalhadas por dia. Sendo assim, eu chego à conclusão que quantidade de empregados e quantidade de dias trabalhados por mês são grandezas inversamente proporcionais, porque se cair a metade aqui a quantidade de empregados, para manter a produção com quantidade de horas fixa, eu tenho que dobrar a quantidade de dias trabalhados por mês, de 20 para 40. 800 para 400, 20 para 40. Se dobrarmos de 800 para 1.600 a quantidade de empregados, eles trabalhando no mesmo ritmo, eu mudo a quantidade de dias aqui de 20 para 10. Então são grandezas inversamente proporcionais, essas duas. Agora vamos comparar esta grandeza e essas duas, mantendo a primeira e a última fixas, imaginando valores fixos aqui e aqui, e aqui e aqui. Que não há variação aqui na produção e nem na quantidade de empregados. Vamos supor 800 e 800, ou 900 e 900, não importa. Só vamos imaginar ou supor uma quantidade fixa de empregados e uma quantidade fixa de computadores produzidos. Quantidade de horas
por dia, 8. Quantidade de dias por mês, 20. Se eu for trabalhar a metade, passar de 8 para 4, para manter a quantidade de computadores fixa, a produção fixa e a quantidade de empregados também sem alteração. Se mudar aqui de 8 para 4, eu tenho que dobrar a quantidade de dias trabalhados no mês de 20 para 40. Se eu dobrasse aqui de 8 para 16 horas por dia de trabalho, eu diminuiria a quantidade de dias de 20 para 10. Com este raciocínio, eu percebo que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, marca aí na sua memória. Ou melhor, deixa escrito aqui. Agora, mantendo a primeira grandeza e a segunda fixas. Os valores fixos, 800 e 800, 8 e 8. E vamos comparar essas duas. Quantidade de dias trabalhados por mês, 20. Quantidade de computadores produzidos, 3.000. E se eu dobrasse de 3.000? Eu sempre falo dobro ou triplo para ficar fácil para raciocinar. Se dobrarmos de 3.000 para 6.000, a nossa produção, mantendo fixos a quantidade de empregados e a quantidade de horas trabalhadas por dia, se dobrar de 3.000 para 6.000, eu tenho que dobrar a quantidade de dias de 20 para 40. Dobra aqui. Ou, se eu diminuir de 3.000 para 1.500, para metade a quantidade de computadores produzidos, eu diminuo de 20 para 10. Cai a metade também, cai a metade. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Enquanto aqui, diminuindo de 8 para 4, eu teria que dobrar aqui. Cai uma metade, o outro dobrava. São grandezas inversamente proporcionais. Caia esse aqui a metade, esse dobrava. Ou se esse dobrasse, esse cai a metade. Grandezas inversamente proporcionais. Sabendo dessas relações, vamos montar a nossa expressão. 20 sobre x igual a primeira aqui, 800 e 750. São inversamente proporcionais? Então, vou inverter 750 sobre 800. Essa outra aqui, 8 e 7. São inversamente proporcionais? Inverte 7 e 8. Essa última aqui, 3.000 e 3.300. São diretamente proporcionais? Escreve a razão da maneira como está apresentado aqui na tabela. Não vai dar para fazer nesse slide. Vamos passar para um segundo slide. Vou copiar isso aqui no outro slide e essa tabela. Então está aqui, 4 zeros aqui em cima, 4 zeros aqui embaixo, dá para cancelar, que é equivalente a dividir por 10.000 aqui em cima e aqui embaixo. Ainda dá para simplificar esse 3 com 33. Dividir por 3 e por 3, deu 1 sobre 11. 20 sobre x, multiplica 75 por 7 por 1, 525. 8 vezes 8 vezes 11, 704. Aplico a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios aqui, x e 525, é igual a o produto dos extremos, 20 e 704. Faço essa multiplicação, deu 14.080. Divido ambos os lados da equação por 525. X é igual a 26,819 mais casas. X é a quantidade de dias trabalhados no mês. Quase 27 dias. Então, a resposta é 27 dias trabalhados no mês para esta configuração da operação da empresa. Com 750 empregados, trabalhando 7 horas por dia, com produção aumentada de 3.000 para 3.300 computadores. Então, precisamos trabalhar 27 dias ao invés de 20. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.